Imagine um país sentado à mesa do póquer europeu, com as cartas escondidas, olhando para dois jogadores que já começaram a briga. A mesa está em chamas desde agosto de 1914 e a Itália, curiosamente, ainda não puxou o gatilho. Não por pacifismo, não por falta de ambição, mas porque, naquele momento, a neutralidade era uma posição de força. Dava tempo, dava margem de manobra e, sobretudo, dava preço. E então, a pergunta que abre este filme histórico é simples, incômoda e decisiva. O que a Itália comprou com a própria entrada na Primeira Guerra Mundial? E que preço humano e militar ela pagou depois, nas montanhas, no gelo e na artilharia? Porque quando a Itália entra na guerra em maio de 1915, ela não entra apenas no conflito. Ela abre um fronte novo, irregular, vertical. Um fronte alpino onde a geografia vira arma. E, ao mesmo tempo, entra na guerra com uma política interna dividida, uma diplomacia que negociou em segredo e uma preparação militar que, em muitos pontos, era mais esperança do que planejamento. Ao longo deste vídeo, nós vamos acompanhar, passo a passo, como a Itália passa da neutralidade ao ataque. Vamos ver as negociações e o que aparece nos documentos diplomáticos, as promessas territoriais do Pacto de Londres, a pressão nas ruas e nos palácios, o cálculo do governo e do rei e a realidade brutal da guerra alpina. E sempre que a história permitir, vamos abrir a gaveta das evidências, comunicados oficiais, atas parlamentares, coleções de documentos do Ministério das Relações Exteriores italiano e compilações diplomáticas estrangeiras, como FRUS, Foreign Relations of the United States. A Itália, em 1914, era formalmente aliada de Alemanha e Áustria-Hungria pela Tríplice Aliança. Mas alianças não são apenas assinaturas, são interpretações. Quando a guerra estoura após Sarajevo, a questão central para Roma não é com quem estou aliado, mas o que o tratado me obriga a fazer. E aqui entra um detalhe técnico de diplomacia que muda tudo: a diferença entre guerra defensiva e ofensiva. Na leitura italiana, o mecanismo da Tríplice Aliança não obrigava a Itália a entrar numa guerra iniciada por uma ação austro-húngara, que aos olhos de Roma não era estritamente defensiva. É por isso que, em agosto de 1914, a Itália declara neutralidade. Essa neutralidade não é um improviso, ela aparece como posição formal em documentos oficiais e circula rapidamente pelo mundo diplomático. Há versões e compilações desse posicionamento em arquivos de documentos da Primeira Guerra, e é assim que a neutralidade italiana se torna desde cedo um problema para Viena e Berlim, e uma oportunidade para Londres e Paris. Mas neutralidade, na política europeia de 1914 e 1915, raramente significava ficar parado, significava negociar. A política externa italiana estava presa a uma contradição antiga. De um lado, a Itália era um estado relativamente jovem, com ambição de grande potência e com projetos no Adriático e no Mediterrâneo. De outro, era um país com limitações econômicas e militares, e com uma ferida aberta chamada Terras Irredentas, regiões de população italiana ou italianizada sob controle austro-húngaro, especialmente Trento e Trieste. O irredentismo não era uma ideia marginal, era um tema que inflamava parte da opinião pública e atravessava jornais, associações e a linguagem política. Enquanto isso, dentro do governo, a neutralidade era vista como um ativo. O primeiro-ministro Antônio Salantra e setores do Estado entendiam que a Itália poderia escolher o lado que melhor pagasse, em território, prestígio e garantias. E a lógica era dura. Se a Itália entrasse na guerra, teria que justificar para a sua população o sacrifício, o que se oferecia em troca, e quem daria mais. Aqui começamos a enxergar o coração do processo, as negociações paralelas, com os impérios centrais de um lado e com a Entente do outro. A Itália conversa com Viena e Berlim, tentando obter concessões, sobretudo no eixo Trento-Trieste, em troca de neutralidade ou apoio. Ao mesmo tempo, conversa com Londres, Paris e São Petersburgo, buscando uma oferta territorial ampla, que incluísse ganhos no Adriático e nas regiões disputadas.
Em diplomacia, esse tipo de negociação tem duas marcas que ajudam a sentir a época: a linguagem formal e a documentação serial, memorandos, telegramas, instruções, relatórios de embaixadas. E aqui vale uma nota metodológica. Muito do que sabemos com precisão sobre o processo vem de coleções documentais organizadas posteriormente, que reúnem o tráfego diplomático. Um exemplo é a própria coleção italiana de documentos diplomáticos, da Farnesina, que permite acompanhar como o Estado registrou suas comunicações e decisões em cadeia. Mas a peça que concentra esse jogo e o transforma em compromisso é um documento específico, assinado em segredo, o Tratado de Londres, de 26 de abril de 1915. Antes de chegarmos ao pacto, precisamos entender por que ele tinha que ser secreto. Porque a Itália ainda era formalmente aliada da Áustria-Hungria e da Alemanha. Assinar um acordo com o inimigo do seu aliado, prometendo entrar na guerra contra ele, é o tipo de coisa que não se anuncia em praça pública. É o tipo de coisa que se escreve em linguagem de tratado, se guarda em cofres e se nega até o momento em que a realidade do fronte torna a mentira inviável. O Tratado de Londres é, portanto, uma fotografia nua do cálculo político. Ele detalha as condições para que a Itália entre ao lado da Entente, prazos, compromissos e, sobretudo, promessas territoriais. Quando falamos promessas territoriais, isso pode soar abstrato, então vamos traduzir. A Entente estava dizendo, em essência, se você entrar na guerra agora e se vencermos, você terá direito a uma série de regiões hoje sob controle austro-húngaro e outras áreas estratégicas. Esse tipo de promessa, em 1915, era uma moeda de altíssimo valor, porque a guerra não era apenas disputa militar, era disputa por mapas. O texto do tratado circulou mais tarde em publicações oficiais e compilações documentais, inclusive em repositórios acadêmicos e bibliotecas digitais dedicadas à Primeira Guerra. Ele se tornaria depois uma fonte central para historiadores entenderem por que o pós-guerra foi tão conflitivo entre aliados. Porque as promessas feitas em segredo colidiram com interesses de outros países, especialmente no Adriático e nos Balcãs. E aqui entra a primeira controvérsia historiográfica que vale ser explicada sem simplificar demais. A Itália entrou na guerra por oportunismo territorial ou por completamento nacional, irredentismo. Há interpretações que enfatizam o cálculo territorial e a barganha, e o Tratado de Londres é frequentemente citado como prova documental dessa lógica. Outras interpretações destacam a pressão nacionalista e o argumento de que entrar contra a Áustria-Hungria era uma forma de concluir a unificação italiana com as terras irredentas. E há ainda leituras que equilibram as duas coisas. A elite política usa o idioma do irredentismo para legitimar uma estratégia de grande potência, enquanto setores da rua e da imprensa radicalizam a pauta nacional. O consenso mais aceito hoje, em linhas gerais, tende a ver o processo como misto e multifatorial. Havia sentimento irredentista real, mas a decisão final passou por uma negociação concreta e documentada, e por um cálculo de risco no momento em que o desfecho da guerra ainda parecia aberto. Trabalhos de referência e sínteses acadêmicas, como entradas especializadas da Enciclopédia Internacional 1918-1918 online, costumam apresentar o Tratado de Londres como nó decisivo, sem reduzir o fenômeno apenas a ganância nem apenas a idealismo. Agora, se o pacto foi assinado em abril, por que a Itália ainda não declara guerra imediatamente? Porque falta resolver o outro lado do tabuleiro, a política interna. E a política interna italiana, naquele momento, era uma arena complexa. Havia o governo, o rei, o parlamento, a imprensa, os socialistas, os nacionalistas, setores católicos e uma massa de opinião pública que oscilava e podia ser mobilizada. Quando falamos pressão interna, vale explicar um conceito fundamental para qualquer guerra moderna: mobilização política. Antes de mobilizar exércitos, é preciso mobilizar legitimidade. Isso se faz por discursos, votações, crises ministeriais e também por manifestações. E é aqui que a história ganha velocidade. Na primavera de 1915, a Itália vive uma escalada de tensão. O país caminha para a guerra, mas o parlamento não é uma simples carimbadora.
Existe resistência, existe hesitação e existe uma figura-chave por trás de muitos deputados, Giovanni Giolitti, um nome central da política italiana associado à prudência e a uma visão mais cautelosa em relação à guerra. Então, a disputa não é apenas Itália neutra ou beligerante, mas quem manda na decisão, o parlamento ou o governo com apoio da coroa. Em sistemas constitucionais do início do século XX, essa pergunta não é teórica. Ela define se a guerra é fruto de consenso institucional ou de empurrão político. E nós temos como observar essa tensão por fontes institucionais diretas, atas e registros parlamentares. Em maio de 1915, o parlamento discute a situação e o governo apresenta comunicações. Existem PDFs digitalizados das sessões na Câmara e no Senado do Reino da Itália, preservados em projetos e acervos digitais dedicados à Grande Guerra e aos Atti Parlamenti. Esses registros não são memórias de décadas depois, são a voz burocrática do Estado em tempo real, ordem do dia, intervenções, comunicações do governo. O governo precisava de espaço para agir, inclusive para não expor o Tratado de Londres, e, ao mesmo tempo, precisava conter a percepção de que estava arrastando o país para uma guerra por acordo secreto. A retórica usada na época, atribuída a Salandra em forma de síntese histórica, é frequentemente associada à ideia de sagrado egoísmo nacional, um modo de dizer que a Itália deveria buscar seus interesses. Aqui é importante o rigor. Quando não se tem o trecho exato de um discurso na mão, não se deve colocar aspas. O que podemos dizer com segurança metodológica é que a política do governo foi descrita na linguagem política da época e na historiografia como uma política orientada por interesse nacional e por cálculo de ganhos. Do lado italiano, a liderança militar mais associada ao início das operações é Luigi Cadorna. A doutrina de ofensiva, a insistência em ataques repetidos e a disciplina rígida são aspectos amplamente discutidos pela historiografia. E, novamente, o rigor exige cuidado. Quando descrevemos o pensamento e as ordens de comando, o ideal é apoiar em documentos militares e relatórios, ou em estudos que citam esses materiais. Nem sempre esses documentos estão todos abertos e traduzidos em repositórios fáceis. Por isso, o roteiro deve se apoiar em sínteses acadêmicas sólidas e, quando possível, em documentos parlamentares e diplomáticos contemporâneos, que registram a preparação e o debate político que antecede o fronte. Mesmo assim, há evidências indiretas e sinais contemporâneos da dificuldade. A própria necessidade de justificar recursos, de pedir créditos, de organizar o esforço de guerra, e a velocidade com que o conflito no Isonzo se transforma num ciclo de ofensivas sangrentas e ganhos mínimos, algo que os historiadores analisam como resultado combinado de terreno, tecnologia defensiva e limites de coordenação. Mas voltemos ao fio narrativo. A Itália entra na guerra com promessas no bolso e uma cordilheira pela frente. O Pacto de Abril promete um futuro. A Declaração de Maio cria um presente. E o presente, em poucas semanas, exige realidade material: trilhos, estradas, depósitos, hospitais, cemitérios. Se você observar fotografias da época, soldados com capas grossas, artilharia em encostas, trincheiras cavadas na neve, você entende que a guerra ali não era apenas contra o inimigo, era contra o ambiente. É por isso que, ao falar do impacto estratégico, é preciso evitar a tentação de tratar a entrada italiana como mais um aliado. A Itália abriu uma ferida geográfica no Império Austro-Húngaro, mas pagou com um fronte onde a iniciativa ofensiva era caríssima. E por que, então, insistir? Porque a política que leva à guerra não é feita apenas de análises militares, é feita de legitimidade, de expectativas e de promessas. O Tratado de Londres, ao prometer territórios, criou uma obrigação psicológica e política. Se a Itália não entrasse, perderia o prêmio. Se entrasse e vencesse, poderia remodelar seu papel no Adriático. A neutralidade que tinha sido força começava a parecer atraso, pelo menos para aqueles que acreditavam que a janela de oportunidade estava fechando.
Do outro lado, os impérios centrais não estavam cegos. Eles sabiam que a Itália barganhava e tentaram, em alguma medida, negociar concessões. Mas havia uma estrutura problemática. A Áustria-Hungria tinha menos margem para ceder sem desestabilizar seu mosaico interno e sem parecer fraca. E ceder Trento, Trieste ou zonas sensíveis não era apenas entregar território, era mexer com nacionalidades dentro do império. É por isso que a Entente, com mais liberdade de prometer aquilo que ainda não possuía, podia oferecer mais no papel. Promessas, afinal, custam menos do que divisões em campo, até o dia em que se vence e alguém cobra. E aqui existe outro ponto de tensão historiográfica. Alguns autores destacam que as negociações italianas foram um exemplo clássico de diplomacia de leilão, em que Roma extraiu o máximo de ambos os lados. Outros veem a Itália como presa de um dilema real. Se ficasse neutra e a Entente vencesse, poderia acabar isolada. Se a Alemanha vencesse, a neutralidade poderia ser tolerada, mas com perda de prestígio e sem ganhos. Em síntese, a Itália buscava não apenas território, mas um lugar na ordem pós-guerra. E isso nos leva ao detalhe que muitas narrativas rápidas esquecem. Entrar na guerra era também um gesto de credencial para sentar na mesa de paz. No mundo de 1919, quem sangrou queria falar mais alto. Essa lógica cruel já existia em 1915, mesmo que ninguém soubesse onde a guerra terminaria. Agora, do ponto de vista de roteiro cinematográfico, este é o instante em que a câmera precisa alternar entre dois planos. Um plano fechado, dentro do gabinete, com mapas sobre a mesa e telegramas circulando, e um plano aberto, nas montanhas, onde os homens sobem com caixas, armas e medo. Porque a decisão de maio de 1915 é uma ponte, de um lado a política, do outro a logística. E logística aqui é o nome frio para um sofrimento quente. A guerra alpina exigia obras de engenharia, estradas militares, túneis, abrigos, depósitos, organizar transporte animal e humano e manter comunicações em lugares onde um fio de telefone podia ser rompido por gelo, pedra ou artilharia. Quando falamos preparação insuficiente, não quer dizer que o Estado italiano não tenha feito nada. Quer dizer que o nível de exigência da guerra industrial, somado ao terreno, produziu um descompasso entre intenção e capacidade. E esse descompasso aparece mais tarde em relatórios, memórias, análises e estatísticas, e no próprio registro das operações, que mostram ofensivas repetidas com baixas elevadas e resultados limitados. Mas este vídeo não é sobre o balanço completo do fronte italiano até 1918, é sobre o momento da entrada e o que inaugura. Então precisamos fechar o arco: neutralidade, pacto, decisão, novo fronte e o choque da realidade alpina. Vamos amarrar. A neutralidade inicial não foi passividade, foi negociação. Ela foi sustentada por interpretação jurídica e política da aliança e por interesse nacional. As negociações culminaram no Tratado de Londres, assinado em segredo em abril de 1915, com promessas territoriais detalhadas, um documento que, quando lido, revela o motor material do compromisso. A pressão interna, de nacionalistas, de parte da imprensa e de mobilização política, se somou ao cálculo do governo e ao papel do rei. O parlamento foi palco de tensão, registrado em atas oficiais, e a declaração de guerra contra a Áustria-Hungria em 23 de maio de 1915 selou o caminho. A Itália escolheu o lado da Entente. O impacto estratégico foi imediato. Um novo fronte forçou redistribuição austro-húngara e abriu uma linha de combate que drenaria recursos. Mas a preparação para a guerra alpina mostrou rapidamente seus limites. A geografia transformou cada avanço em uma operação de engenharia e cada erro em tragédia. E talvez o ponto mais importante, o que fica depois que os detalhes se apagam, é que a entrada italiana mostra como a Primeira Guerra não foi apenas uma sequência de batalhas.
Foi também uma guerra de tratados secretos, de promessas em papel timbrado, de telegramas e discursos, de sessões parlamentares registradas em PDF um século depois, e de decisões tomadas num mundo onde a vitória parecia próxima o suficiente para justificar qualquer aposta. A Itália entrou na guerra com um contrato assinado em Londres e com um país dividido em Roma, e saiu do primeiro mês de combates com um fronte que não parecia com nenhum outro, um fronte vertical, onde a história se escreve em pedra, gelo e silêncio, interrompido apenas pela artilharia. No próximo passo da sua pesquisa para este projeto, se você quiser aprofundar ainda mais o rigor documental dentro do roteiro, por exemplo, inserindo menções a notas diplomáticas italianas específicas, com número e data, diretamente da coleção da Farnesina, dá para fazer uma varredura direcionada dentro dos volumes de 1914 e 1915 da série de documentos diplomáticos. Para este vídeo, eu já deixo abaixo os caminhos mais confiáveis e acessíveis para as peças principais, com links, e indico onde a busca pode precisar de repositórios equivalentes quando o original não estiver facilmente disponível.